Você até pode estar se sentindo bem e ainda estar em risco. Quando se trata sobre coração, muitas vezes os sinais não são tão claros. Às vezes, uma doença pode estar evoluindo de forma silenciosa. Por isso que nós vamos aqui investigar o que existe de mais moderno para ajudar você a cuidar da sua saúde. Para isso, estou aqui com Alberto Limontas ao meu lado e convidamos o doutor Hugo Farias, cardiologista aqui de Vitória da Conquista, para contribuir um pouco com a gente aí nesse assunto tão importante. Seja muito bem-vindo, doutor Farias. Fala, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre temas que são tão importantes no nosso dia a dia, né? E é isso. Vamos conversar sobre Ah, esses. eu tenho muita pergunta. Você pode ficar tranquilo que não vai faltar. Vamos lá. Doutor, quando... Guilherme, Fala, assim, doutor. desculpe interromper, mas eu acho que é interessante a gente falar quem é Dr. Hugo aqui, né? Por favor. Para que nossos espectadores eles possam saber e conhecer também, né, Dr. Hugo? Sim. Você trabalha aqui em Vitória da Conquista, é cardiologista, pode deixar claro para nós aqui. Eu sou médico cardiologista, já com 10 anos de formado. Sou da cidade, trabalho aqui em algumas clínicas, no Hospital São Vicente, e atuo na área de cardiologia, na área de prevenção e tratamento de doenças cardíacas. Maravilha. Inclusive, Dr. Hugo, ele é preceptor da clínica médica Clínica também médica, aqui do sim. Hospital São Vicente de Paula, né? Isso. Que já faz um tempo, né, que atua Já aí também. faz 3 anos que eu sou preceptor e 9 anos que eu tô na Santa Casa. Maravilha, coisa boa, que é da região, que é da Sim, cidade da e cidade. há muito tempo também, né? Beleza, Guilherme? Então estamos em boas mãos, né, Betão? Com certeza, absoluta. Doutor, na sua experiência clínica, que já a gente viu aí mais de década, né? O que mais chega? Casos preventivos ou já chega com algum cenário de correção? Bom, Guilherme, casos preventivos ou de correção de doenças cardíacas. Como você falou na sua introdução, as doenças cardíacas, na maioria das vezes, são silenciosas, principalmente no início dessa doença. O que acontece? Por serem silenciosas, muito dificilmente um paciente ou uma pessoa mais jovem, sem comorbidades, vai procurar um cardiologista para poder fazer um acompanhamento, né? Então, na maioria das vezes, os pacientes que chegam para nós já chegam com comorbidade, já chegam com acometimento de insuficiência cardíaca, que é uma das causas de morbimortalidade, de maiores causas de morbimortalidade no mundo, né? Então, esse paciente já chega grave. Quando você vai fazer um controle desse paciente, já é tarde e, na maioria das vezes, a gente fica tratando sinais, sintomas e não consegue ter um tratamento efetivo da doença. Então, o doutor ele já falou sobre o assunto, é uma das principais causas de morte e mesmo assim as pessoas demoram para buscar uma ajuda. Para buscar uma ajuda. Então, o ideal, qual é a idade ideal para falar, não, precisa passar no cardiologista para fazer uma primeira adaptação? Quando é esse momento? A idade ideal, essa é uma pergunta que todo mundo faz, que a maioria das pessoas faz, né? Qual a idade ideal para procurar um cardiologista? A idade ideal para procurar um cardiologista, se for uma pessoa que não tem nenhum parente, nenhum familiar que tenha doença cardiovascular, que nunca teve um caso de morte súbita na família, que faz atividade física regular. Após os 40 anos, a gente recomenda ele estar procurando um cardiologista
para poder fazer um acompanhamento, fazer um teste de esforço, fazer um eletro, né? Para Uhum. saber como se comporta o coração dele, né? Mesmo que ele não tenha sintomas, tá? Inclusive, né, doutor, até o paciente mais jovem, inclusive, que, por exemplo, quer iniciar atividade física, talvez até uma atividade física intensa, forte, mesmo antes dessa idade, ele já deve Sim, fazer um acompanhamento, né? exatamente, Beto. O paciente que vai fazer atividade física intensa, o ideal é que ele procure um cardiologista antes, né? Porque às vezes esse paciente tem uma doença cardíaca congênita, genética ou hereditária, ou ele já vem desenvolvendo a doença cardíaca e não apresenta sintomas, e ele vai ser submetido a um exercício de alta intensidade. Então, ele pode evoluir com arritmia maligna, Sim. ele pode evoluir com a morte súbita e sem ter nenhuma comorbidade antes. No paciente que vai fazer um exercício regular, comum, esse paciente, se ele não tiver sintomas, tiver menos de 40 anos, não tiver nenhuma história familiar, como eu havia dito, esse paciente ele pode começar sem um acompanhamento. Mas após os 40 anos, a gente recomenda que já inicie um acompanhamento antes de iniciar uma atividade física. Maravilha. Muito bem, doutor. Você citou aí a insuficiência cardíaca, Sim. especificamente, então, como um dos principais vilões aí, né? Como é que nasce a insuficiência cardíaca? Existe algum sinal que as pessoas já precisam ficar atentas? Sobre a insuficiência cardíaca, o ideal é a gente entender que a insuficiência cardíaca é uma complicação de uma outra doença cardíaca, né? Então, é uma evolução. Muitas vezes, a principal causa de insuficiência cardíaca no mundo é a cardiomiopatia hipertensiva. Ou seja, a pessoa tem uma pressão alta, muito tempo, nós vamos falar adiante um pouco mais de Uhum. pressão, mas na maioria das vezes a pressão é assintomática. Então a pessoa nem sabe que tem, nem sabe que essa pressão está elevada, fica 5, 10, 15 anos com a pressão elevada, o coração tem que trabalhar demais, esse coração começa a aumentar, começa a remodelar e fica insuficiente. O paciente começa a ter edema, começa a reter líquido, começa a ter dispneia, falta de ar, né? Esse paciente começa a ter problema renal, né? Então, essa já é uma fase evolutiva da doença. Por exemplo, um paciente que sofreu um infarto, que é uma outra causa de insuficiência cardíaca no mundo, importante, né? Se não me engano, é a segunda causa de insuficiência cardíaca no mundo. Aquela área que infartou, ela não funciona mais, que isquemiou, ela não funciona mais da mesma forma que antes. Então, esse coração fica insuficiente, sofre o mesmo processo. Começa a remodelar, começa a aumentar e em determinado momento ele fica insuficiente, certo? Então, ele começa a apresentar todos esses sintomas. Interessante, né, Betão? Então, Muito interessante. a Porque a gente. insuficiência cardíaca é, assim, uma coisa bem vantajosa no campo negativo, né, que acontece com a maioria das pessoas. Sim. Eu diria assim, acima de 70%, talvez, É uma assim, né? complicação grave, né? Grave, E é muito uma séria. complicação que causa muito custo, Uhum. tanto social, como pessoal, como financeiro, né? O serviço público. O Estado, de maneira geral, acaba Sim. tendo E é uma muita doença consequência. que, na maioria das vezes, alguns casos, os jovens e pacientes conseguem fazer um transplante quando tem disponível, né? E quando se encaixa no quadro. Mas tem muito paciente que não tem um tratamento definitivo. Não tem reversão, né, de Não tem insuficiência reversão, cardíaca. né? Que você vai fazer medicações e procedimentos para melhorar essa função cardíaca, mas não, Por isso não tem a resolução. importância
de realmente fazer um diagnóstico preventivo, Sim. né? Preventivo. Sempre E isso inicial. fica mais difícil ainda, porque agrega-se a doença metabólica, né? Que acaba Sim. comprometendo, e um compromete o outro de maneira bem Isso. realística, Geralmente nunca vem sozinha a doença, sozinha. né? Isso, exatamente. Você falou da pressão, então pressão alta, por exemplo, é um dos componentes para uma insuficiência cardíaca, né? Sim. A pressão alta, ela se oriunda do que exatamente? Tem se falado muito, por exemplo, de diabetes, né? Que a própria diabetes acaba levando, evoluindo para uma pressão alta. Qual que é a causa mais comum? Ó, a causa mais comum é o, a síndrome metabólica, né? Como você falou. O paciente obeso, sedentário, que tem uma alimentação desregrada, né? Faz o uso de sal em excesso. Essa é a causa mais comum. Associada a isso, a idade, né? O paciente vai envelhecendo, a pessoa vai envelhecendo, começa a calcificar os vasos, né? Certo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu nunca tive pressão alta e agora estou tendo, né? Acaba vindo. Aí a gente fala, não, na verdade a pressão, você não nasce com a pressão alta, a pressão ela vai se desenvolvendo, né? Você pode ter uma predisposição genética, que é uma outra causa. Geralmente, se você tem pai, mãe com, com a pressão aumentada, tem uma doença arterial sistêmica, a chance é muito maior de você ter a doença arterial sistêmica, certo? Então tem muito a ver com estilo de vida, tem muito a ver com genética, tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com estresse atualmente, né? Com sono. O sono, principalmente, é um dos fatores assim Sim, de elevação uhum, importantes, né? Por com isso que certeza. a necessidade de uma melhor avaliação, vigilância sobre o sono Sim, e principalmente o cuidado com o nível de estresse que acaba associando aí a uma uma insônia, um coisa está processo desse tipo. associada à outra, É né? isso. Então, o doutor costuma, em clínica, abordar esses temas. Então, investiga o sono do Sim, paciente, o estresse, a atividade física. atualmente tem que ser uma visão holística, né? Doutor, então, por exemplo, costuma, quando vê um problema de sono, costuma prescrever para isso, ou estresse, costuma entrar nesse campo também de forma prescritiva, ou não? Sim, atualmente a gente tem que estar bem informado em relação ao sono. Nós temos que estar bem informados e bem preparados para tratar, porque é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, risco cardiovascular aumentado, pessoa que não dorme bem. Inclusive, a pressão, não sei se você sabe, mas a pressão normalmente ela tem que diminuir quando você some, quando você dorme, certo? Uhum. E nos pacientes que a pressão não diminui, pelo menos 10% no sono, esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado, certo? Que é a terapia? Como é que normalmente é a abordagem do doutor? Muitas vezes, a principal abordagem que tem que ser feita é a higiene do sono, né? O paciente tem que se preparar para dormir. Desligar luz cedo, se recolher cedo, evitar telas cedo, né? Muita gente fica com o celular até 11, 12 horas da noite e quer ter um sono bom, né? Impossível. Não dá. Então, fazer a higiene do sono é fundamental. Num paciente que, por exemplo, já tem muita comorbidade, a gente evita fazer medicações industrializadas, né? Você pode usar medicações mais fitoterápicos, né? Para tentar melhorar a ansiedade, inclusive durante o dia, não só o sono, né? O estresse também é outro fator importante cardiovascular, de risco cardiovascular. Então, você pode lançar mão dessas estratégias. É interessante, Guilherme, Dr. Hugo mencionando a questão do sono e do risco cardiovascular. Eu não sei, mas dá essa impressão que, por exemplo, morte súbita,
infarto. É impressão ou ela ocorre com maior frequência, digamos assim, pela manhã ou então depois de um esforço logo cedo? Porque, e me permita, né? É lógico, eu sou leigo, mas a gente tem visto que normalmente a questão de infarto ocorre pela manhã, parece assim, né? Pois é, Beto. Essa pergunta é muito interessante e essa observação é interessante. Por quê? Por que que o infarto ocorre principalmente pela manhã? Porque o seu corpo, ele naturalmente já libera substância para você acordar pela manhã. Ele libera adrenalina, cortisol, entendeu? Perfeito. Essas são substâncias que aumentam o estímulo simpático do corpo. Ou seja, elas aceleram o coração, aumenta a pressão, para você poder acordar. Porque senão você ia ficar dormindo. Se você ficasse do mesmo jeito, você ia ficar dormindo o O tempo tempo todo. inteiro. Não ia ter um start para você acordar. Perfeito. Então, daí a importância de dormir bem, de dormir à noite, né? Sim, Porque é pelo a luminosidade do dia que você produz melatonina, que você produz os hormônios, certo. entendeu? Uhum. Tudo isso tem relação. Mas aí, então, nesse caso, seria o quê? Um excesso de cortisol, um excesso de adrenalina? O excesso de cortisol, de adrenalina, ele potencializa a doença que você já tem. Por exemplo, você já tem um vaso entupido 50%. Se você exige mais do seu coração, O você risco é pode maior. infartar, entendeu? Então, como tem esse estímulo dessas substâncias, vai fazer o seu corpo trabalhar mais, então vai exigir mais do coração, você pode ter um Doutor, caso. aproveitando então a deixa, você falou sobre calcificação de artérias, que é Sim, natural, né? sim. Tem como suplementar e ter uma alimentação mais saudável, evidentemente, né? Sim, De uma forma que iniba essa calcificação, então será por alimentação rica em antioxidantes ou uma suplementação, né? Como a farmácia a gente tem um suplemento só de antioxidantes, né? Ou um ômega 3 que também tem ação antioxidante. O que se faz para essa prevenção dessa calcificação? pois é, Guilherme. A prevenção da calcificação do vaso, ela tem muita relação com o estresse oxidativo, né? Então, o antioxidante, ele vai melhorar essa questão, né? Mas isso tem relação também, como a gente estava falando, com o movimentar-se, né? O Certo. exercício físico. A pessoa que é mais sedentária, a pessoa que é mais que fica mais parada, né? E que se alimenta mal, ela aumenta o estresse oxidativo, ela aumenta a lesão vascular, certo? E isso causa o aumento da calcificação, o aumento da agregação de gordura nesse vaso, né? Tudo isso se junta para formar uma doença que a gente chama de aterosclerose, né? Que é inflamação com deposição de gordura no vaso. Certo. Antigamente se falava muito sobre gordura, né? Como um vilão. E tem se falado, né? Pelo menos alguns profissionais têm se falado que depende da gordura, né? Por exemplo, gordura de porco, antigamente era um vilão, hoje fala-se que é maravilhoso. É um assunto polêmico, né? Também tem se falado de colesterol. Antigamente o colesterol sempre foi um vilão, hoje já falam, depende. Geriatras falam, né? Tem associado, às vezes, até doenças de demência e tal, a um baixo índice de gordura. Como é que é a visão de vocês, né, do cardiologista e a sua, doutor, sobre esse assunto a respeito do colesterol? No final das contas, é um vilão? Sempre depende? Como é que você enxerga? Ó, sobre o colesterol, essa pergunta é importante e a observação que você fez do tipo de gordura também é importante, porque o problema não é a gordura, o problema é o excesso. Nós temos que ter em mente que o açúcar no sangue, o excesso, o que você não usa para produzir energia, vira gordura também.
tá? Então, essa ideia de que você tem que deixar de comer a gordura para poder controlar o colesterol e esquecer o resto, não. Tem que controlar toda a alimentação. E o colesterol, ele é necessário no organismo, porque você depende dele para fazer os hormônios, você depende dele para, quando você precisar de energia, você ter energia. O problema é esse colesterol elevado, tá? Então, o colesterol, ele não é um problema desde que ele esteja em níveis bem baixos. Porque a associação, o que a gente tem de ciência hoje, comprovado e estudado e reestudado, isso é uma coisa que se estuda muito na cardiologia, é a relação do colesterol com doença cardiovascular. E foi demonstrado que o controle rigoroso do colesterol diminui risco cardiovascular. Certo? Voltando na questão dos olhos, né? Qual que seria mais interessante, qual que seria menos interessante? Qualquer óleo é ruim se você comer em excesso. Se você ingerir em excesso. Não tem esse negócio de porco é melhor, vegetal é melhor, animal é melhor. O animal talvez seja um pouquinho melhor, mas vai se comportar exatamente igual se você comer em excesso. Mas doutor, açúcar, Sim. resistência à insulina, tem Tá se falado tudo que tá ligado. tudo ligado. Que assim, muitas vezes, vai lá, mas eu não como gordura e o colesterol tá alto. Porque, na verdade, pelo menos dizem isso, né? Que hoje o maior problema, na verdade, não é a gordura. As pessoas deixam de comer gordura animal. Antigamente comia, né? A picanha, cortava lá a gordura da picanha, não comia a gordura da picanha. Mas comia a gordura vegetal, óleo de girassol e tal. E muito arroz, pão, massa. E que no Açúcar. final das contas, essa resistência à insulina em excesso que acaba aumentando triglicerídeos que ia cascatear em um colesterol alto. Isso. Teoricamente, hoje, pelos hábitos das pessoas, isso não seria hoje mais vilão? Então, Pensando no hábito do brasileiro, né? Que vai comer arroz, feijão mais e comum. macarrão e um pouquinho de proteína. então, pensando em colesterol em risco cardiovascular, essa é a questão. Porque nós costumamos associar o colesterol só à gordura. Sim. Antigamente o pessoal ingeria mais gordura animal e proteína, mas não tinha tanto industrializado como tem hoje, Produto sintético, né? sintético. E a imensa maioria do produto sintético, de que eles são ricos? De carboidrato simples, né? É mais fácil de fazer, mais fácil de saciar, Mais é rápido. mais rápido, é mais palatável, né? Então, é muito mais fácil. Quando você tem um excesso de açúcar, você falou da resistência insulínica, a resistência insulínica é exatamente isso. Chega um momento que você está tão saturado de glicose no sangue que o corpo, o fígado, ele tem que transformar essa glicose em gordura, em triglicerídeo, para poder armazenar, né? Em ácido graxo para poder armazenar na gordura. Então não adianta você deixar de comer gordura animal vegetal e se entupir de carboidrato simples. Né? O carboidrato vai gerar uma Vai situação virar muito pior, vai causar aí a placa de isso. ateroma, né, que é o risco maior aí para infarto. E só aproveitando, doutor Hugo, a relação infarto a acidente vascular cerebral, tem uma relação direta, não tem? O que podemos entender a respeito disso? Derrame, né? Derrame e infarto, propriamente dito. Sim. O que é o AVC isquêmico e o que é o infarto? O infarto nada mais é do que a doença aterosclerótica na artéria do coração. Sim. O AVC isquêmico é a doença aterosclerótica na artéria do cérebro. É infarto igual. A gente fala pouco, mas, por exemplo, doença arterial obstrutiva periférica. Quando a pessoa
faz um trombo. Não é o trombo venoso, Sim. é o trombo arterial. Na verdade, a doença é a aterosclerose da artéria. É a mesma coisa. Começa a chegar pouco sangue na periferia porque aquelas artérias estão entupidas. Entendeu? Quando você tem isso no coração, nas coronárias, é infarto. Quando você tem isso nas artérias do cérebro, é AVC. O Entendeu? corpo, ele limpa, doutor? Se você começa num processo de atividade física, uma alimentação saudável, limpa-se essas artérias, assim, dentro do Não. possível, A né? dentro do possível. A limpeza das artérias, ela não ocorre assim. O que está lesado no vaso não cura mais, né? O que a gente pode fazer é diminuir muito a deposição de gordura, por exemplo, nessas lesões. Então, a pessoa que emagrece, a pessoa que controla esse colesterol, ingere pouca gordura, pouco carboidrato, certo? O corpo tem que começar a usar o que você já tem, O estoque. entendeu? O estoque. Então, A tem o tendência. benefício. A tendência é que, mesmo que você, por exemplo, se você ia vir a ter uma obstrução no futuro, você não vai ter mais, a sua artéria vai ficar doente ali, mas vai ficar um doente controlado. Não vai evoluir. O problema é a evolução. Muito bem. E o álcool nessa história? O álcool. A questão do álcool é o seguinte: nós temos que lembrar que o álcool é um carboidrato, né? Então, no sangue vai virar glicose, o excesso vai virar gordura, colesterol, né? Além disso, o seu corpo tem que trabalhar para o álcool, né? Seu corpo vai começar a trabalhar, vai ficar aí 24 horas trabalhando para transformar aquele álcool em formaldeído e tal, e poder aproveitar esse álcool. Então ele vai inflamar, vai deixar vai liberar, vai ter mais estresse oxidativo, vai liberar mais substâncias no sangue, vai deixar o sangue mais inflamado, né? Além disso, do que o álcool que você ou a pessoa está usando é feito, né? Pode ser rico em carboidrato, além do álcool ter algum outro carboidrato. Então, assim, tá tudo associado. E aí não é só o álcool, às Mas vezes entra também outros carboidratos, né? Sim, Mas fora a questão do carboidrato, a própria inflamação que o álcool leva, sim, ele já faz claro, nós estamos falando de excesso, né? sim, Ele já leva aumenta o processo inflamatório nessa artéria que está doente, por exemplo. sim. Muito bem. Você aumenta a inflamação. Certo, doutor. Então chegou a hora de a gente falar sobre estatinas, né? Então, Estatinas. Estatinas. Quando se fala fala em tanto estatinas, o pessoal gosta, né? falamos aqui então do colesterol alto e tal, e normalmente o cardiologista ele abre, né, de forma terapêutica das estatinas. E as estatinas também é um outro assunto muito polêmico, que uma ala que não é tanto os cardiologistas vem condenando, falando, não, mas tem estudos que é pior, porque leva ao enfraquecimento de músculo, e o coração é um músculo. Então, como é que é a visão do cardiologista sobre esse assunto tão polêmico? Vamos lá. Vamos Falar lá. um pouco sobre as estatinas. As estatinas, o que acontece? Já foi demonstrado pela ciência, e eu falo isso porque existem diversos estudos que mostram que a redução, como eu já falei, a redução do colesterol, principalmente o colesterol ruim, né? Colesterol de baixa densidade, LDL, VLDL, esse colesterol, ele está intimamente relacionado, o excesso desse colesterol está intimamente relacionado à aterosclerose, né? E à deposição de gordura na artéria.
Então, se eu mantenho um nível de colesterol baixo, eu evito, está comprovado cientificamente, que eu evito a aterosclerose, certo? A estatina. A estatina, no nosso meio, e é uma das medicações que mais foi estudada no mundo para esse fim. E, na verdade, ela como eu vou dizer, ela é subjugada, né? Porque existem alguns efeitos colaterais que são poucos. E na medicina a gente tem que pensar tudo, sempre que a gente for fazer uma ponderação sobre uma medicação, um tratamento, a gente tem que avaliar o risco-benefício, certo? O benefício do uso da estatina, ele é infinitamente maior do que o risco, né? Na verdade, o enfraquecimento do coração é uma inverdade, né? O que a estatina pode fazer, que ocorre em pouquíssimos casos, é uma destruição muscular. Na maioria das vezes periférica, não quer dizer que não possa acontecer no coração, porque a gente tem que lembrar que o músculo do coração é um músculo estriado também, igual o músculo da periferia. Mas o efeito na periferia é muito maior, em poucos casos, certo? E os benefícios se mostraram ser muito maiores, né? Então, para redução de colesterol, com as novas drogas que existem, né? As drogas mais bem elaboradas, eles diminuem bastante esse risco que já é baixo, né? De rabdomiólise, de destruição muscular, certo? E o benefício é muito grande. Agora, doutor, então existe um benefício, mas existe um risco. Aí você fala do risco-benefício, né? Sim. Antes de entrar com as estatinas, não seria melhor, então, de fato, ter uma abordagem de mudança de hábito de vida, ao invés de entrar na estatina? Então, falando de mudança de hábito de vida. A mudança de hábito de vida, ela é preponderante em todos os tratamentos de todas as doenças cardíacas, principalmente dislipidemia, que é aumento do colesterol, e hipertensão arterial. Se ela for feita de forma precoce, né, consegue reverter alguns casos sem ter que entrar na estatina? Sim, consegue reverter. O quanto antes, melhor, e o quanto mais controlado, melhor. Então, se a pessoa tiver um estilo de vida bem controlado, ela consegue reduzir bastante risco cardiovascular. Muitas vezes sem precisar de medicação. Interessante. Hoje, você falou de drogas modernas, né? Quais o doutor costuma prescrever? Atualmente, para controle de colesterol, é rosuvastatina mesmo, né? É a melhor da classe. Carro-chefe, né? O carro-chefe. A atorvastatina também é bom. Os efeitos colaterais que a gente costumava ver e costuma ver até hoje, mais relacionados à simvastatina mesmo, né? A medicação mais antiga, das primeiras Acho que medicações das duas, né? usadas. Simva e lovastatina, né? Eram as primárias aí, Sim, né? Que tiveram os efeitos mais pesados, por assim dizer, né? sim. E o que a gente tem que ver nessa questão dos efeitos é a questão da quantidade de pessoas que usam essa medicação. A medicação, a simvastatina é uma medicação que é distribuída pelo Pelo SUS. SUS. Uma imensa quantidade da população usa. Então, normal você ter efeito colateral em algumas pessoas. Para todas as medicações, isso vai ser a regra, né? Quanto mais você usa, mais chance de ter efeito colateral. Interessante que, no caso, por exemplo, da rosuvastatina, né? Usar por um período que seja coerente também, né, doutor? Porque não necessariamente terá que usar a vida inteira ali, por assim dizer, a menos que haja uma situação bem definida para isso, né? Mas normalmente se utiliza por pouco tempo, às Sim, vezes, né? Beto.
A questão do tempo de uso vai depender do porquê que você iniciou aquela medicação. Por exemplo, num caso de prevenção secundária, paciente que já teve um infarto, esse paciente, o ideal é que ele use a estatina para o resto da vida. Porque o benefício da estatina, ele não está só no reduzir colesterol. Esse é um outro ponto Certo, entendi, importante. entendi, perfeito. Ele também é considerado estabilizador de placa de gordura. Então, naquelas placas que já existem, ele estabiliza para que, por exemplo, não solte um fragmento e faça um AVC, por exemplo. Porque muitas vezes o AVC, você tem uma placa na carótida, mas solta um fragmento pequeno e obstrui cerebral. Entendi. Então, a estatina também já mostrou esse benefício, estabilização de placa de gordura. Olha que coisa interessante. Esse é um dado assim pouco falado, né? Pouco divulgado a respeito da proteção aí circulatória, né? No paciente que já é pós-infartado, né? Então vale a pena salientar isso, né? A necessidade de manter a cautela e o uso do medicamento no caso da prescrição médica para proteção, para prevenção de uma situação de risco, né? Então, aí, como eu estava falando, no caso de, se for o uso apenas para reduzir o colesterol, por exemplo, é um paciente jovem, nunca teve nenhuma doença, ele teve um colesterol alto em determinado momento, foi iniciado a estatina, mas ele teve uma mudança de vida tão drástica que esse colesterol conseguiu abaixar muito, você tirou a medicação e ele ficou com o colesterol baixo. Então você não vai mais precisar dessa medicação nesse momento, entendeu? Perfeito. Doutor, e pré-treino? Hoje, nessa questão de atividade física, muita gente toma pré-treino, cafeína em altas dosagens, né? Enxerga muito risco, né, nesse consumo de pré-treino em academias e outras atividades. Estimulantes, né? De maneira geral, muita gente usa estimulante, usa produtos que aumentem o nível de energia, né? De ação. Então, a questão dos pré-treinos é o seguinte. O pré-treino entra naquela questão do você não conhece o que você tem no seu coração. Você vai fazer um esforço intenso, certo? Quando você toma um pré-treino, um estimulante, você está querendo que o seu coração acelere, certo? Coração acelerando, sua pressão vai subir, né? Porque é normal. Além da elevação do pré-treino, vai ter a elevação do exercício, que é normal subir um pouquinho a pressão, né? Até para manter a perfusão do corpo. Então você vai somar isso. Na maioria das pessoas que são rígidas, não tem nenhuma comorbidade, tranquilo. Mas se você tiver uma patologia que você não conhece, se você tiver uma propensão a ter uma arritmia que você não ia desenvolver se você não usasse um estimulante, e você estimulou demais e foi um gatilho para essa arritmia, né? Então gera uma situação Sim. difícil. Inclusive, esta talvez seja a resposta que você passou, doutor Hugo, a respeito de algumas pessoas aqui com morte súbita, né? Pessoas que, por exemplo, né? A gente vê, e isso é muito comum aqui em Conquista, por exemplo. A pessoa, o sujeito, né, o homem, ele anda de bicicleta, ele faz musculação, ele faz caminhada, enfim, faz uma série de atividades. E de repente esse homem tem lá um infarto, tem uma morte súbita, e as pessoas ficam se perguntando qual é a razão, por que que uma pessoa tão saudável, tão bem, de repente acabou infartando, morrendo. Exatamente. Essas pessoas com morte súbita em praticantes de atividade física, existem muitos estudos sobre isso já, e é exatamente isso. Porque em determinado momento, você não sabe como vai estar seu corpo precisa de uma homeostase para você conseguir fazer suas atividades do dia a dia. Se você coloca seu corpo em um estresse intenso, né, como uma atividade física de alta performance, vai depender muito, sua atividade vai depender, sua funcionalidade vai depender muito
da sua homeostase, da homeostase do seu corpo. Se você tiver com um eletrólito baixo, com potássio baixo, que já tem uma propensão para fazer arritmia, você já tem uma propensão para uma arritmia, você usa um diurético, vai abaixar mais ainda esse potássio, você usa um estimulante, vai acelerar o seu coração. Então, mesmo que você for extremamente saudável, se coincidir todas essas coisas acontecerem ao mesmo tempo, você pode ter uma morte súbita, né? Então, muita gente associa morte súbita a infarto, né? Mas morte súbita é a parada do coração de forma súbita, né? Na grande parte das vezes vai ser por arritmia mesmo, né? Ele teve uma arritmia maligna e parou, entendeu? Então, tudo isso tem que ser observado, Avaliado, né? avaliado. Então, para garantir que não falte potássio, antes do treino, tomar muita água, o que o doutor sugere? Então, Que agora banana. fiquei o com normal medo. é que o seu Fiquei com corpo, o normal é que o seu corpo consiga controlar isso naturalmente. Eu citei o potássio porque é uma coisa que acontece muito, por exemplo, com o fisiculturista. Uhum, Você vê muito fisiculturista morrendo, Sim. né? sim. E o que acontece? Aquele fisiculturista, o fisiculturista ele já tem o coração aumentado na maioria das vezes porque hipertrofia a parede do coração também. Uhum. O Certo. músculo é estriado igual o músculo da periferia. Então, quando você usa substâncias anabólicas, o coração também vai aumentar. Então, esse coração já é aumentado, usa estimulante, e aí, para secar, para poder ir para o Vai campeonato, pro diurético. ele usa diurético. Aham. Então, você soma isso Esfolia tudo. o organismo, né? E aí acaba Sim. tendo uma situação mais Você delicada. soma isso tudo. Acaba tendo um grande problema. É Sim. muito interessante essa conclusão aí. Doutor, então para a gente ir para os finalmente, Sim. qual seria, na sua opinião, o futuro da cardiologia? Pois é, Guilherme. Hoje o futuro da cardiologia, hoje a gente fala muito, de acordo com o que você me perguntou, relembrar o que você me perguntou no início. Quem te procura mais? Quem procura mais o cardiologista? É a pessoa que não tem nada e vai se prevenir, ou a pessoa que já é doente e vai tratar a doença? Já está complicada, vai procurar. Normalmente é assim, né? Isso. A ideia, que a gente tem que trabalhar cada vez mais para isso, é que seja preconizado e ensinado às pessoas a mudar o estilo de vida. É cada vez mais difícil pelo nosso dia a dia, O ritmo, né? o ritmo de vida atual, mas sem isso a gente não vai conseguir evitar doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares vão continuar sendo a principal causa de morte no mundo. Então, é mudança de estilo de vida, é se alimentar bem, é movimentar-se. Mas não tá vindo aí nenhum mini robôs pra, Ninguém pra sabe, jogar, né? pra O limpar IA aí, pra né? limpar as Inteligência artérias. artificial aí no futuro. Quem é que O sabe, problema né? é até chegar lá. Não, nada vai ser melhor do que a prevenção e uma vida mais Sim, saudável, né? com certeza. Muito bem. Tivemos aqui muito aprendizado, né? Então, se você tem histórico na família, acelere, né, os exames. Se não, 40 anos para começar aí a fazer uma análise mais Se aprofundada. sentir alguma coisa. Um cuidado, né? E também aqueles que fazem muita atividade física, né? Eu falo por conquista aqui, porque a gente vê aqui muita gente que cai para dentro, nada de mal, absolutamente, né? É O ótimo, pessoal né? é Desde ótimo, é que seja maravilhoso e com tudo. controle. Mas, por exemplo, né, a pessoa começa a andar de bicicleta de maneira muito exacerbada, começa uma musculação muito acelerada, sem um controle, sem uma avaliação, né? Então, é Becker. preciso um cuidado, né? Becker da outra. Mas aqui a gente viu que o problema maior é o uso de anabólicos, né? É uma coisa O uso de que... diuréticos, Sim. o uso de pré-treinos.
né? Sem nenhum controle, nenhum acompanhamento, sem Acompanhamento. coisa, Tudo né? tem que ter indicação Ter o e equilíbrio, né, controle doutor? uhum, Afinal de contas, síndrome metabólica, a gente viu que é a raiz dos dos problemas aí. problemas. Então, um bom sono, controle de estresse, alimentação mais saudável, uso de antioxidantes, né? E nisso a manipulação ela pode contribuir bastante, Com né? Em todo esse, certeza. sempre como um coadjuvante, evidentemente, nada substitui dormir bem, atividade física, mas a gente consegue ajudar aí, né, com suplementos para potencializar esse tratamento, Essa né, mestre? necessidade. Inclusive, Guilherme, só até salientando, algo que Dr. Hugo tinha até mencionado anteriormente aqui numa comunicação, hoje o paciente, de maneira geral, ele faz uso de muitos medicamentos. O paciente que é, por exemplo, que tem a tal da síndrome plurimetabólica, né? Doenças, diabetes, gordura visceral, esteatose, hipercolesterolemia, enfim, essas doenças todas aí. Geralmente o paciente faz uso de muitos É medicamentos. polimedicado. É polimedicado, exatamente, Sim. esse é o fator. E é uma das coisas que a Natpharma, né, tem contribuído, porque torna possível, por exemplo, a associação de alguns medicamentos com a prescrição médica, diminuição das dosagens quando o prescritor assim orienta e determina. Então, a Natpharma, como um dos propensores de saúde, tem contribuído de maneira muito segura e responsável, né, nesses 46 anos, né, a Natpharma. Quase 40, né? E É, 5 anos. exatamente, em torno disso. Então, esses fatores contribuem muito para a prevenção e, acima de tudo, para a saúde das pessoas de maneira geral, né? Doutor Hugo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito proveitosa, aprendi bastante. Eu que agradeço, Guilherme, Beto, pela oportunidade de estar aqui. E estou aberto para novos Com convites. certeza, vai ser ótimo. Doutor Hugo, que faz parte da equipe lá do Carlos Alberto Caprini, né? E que faz aí um trabalho de excelência, a gente sabe disso, não é de hoje, inclusive, né? Há alguns anos. Tem feito muitas cirurgias aqui, é um nível muito alto. É só São Vicente ou SAMUR também? Não sei se. Não, eu trabalho no São Vicente, trabalho na Ortoderme, no Sim, ICC. isso. Em alguns lugares, né, doutor? Isso. Pô, que coisa boa. É mais um profissional daqui que luta pela cidade, que tem o Sim. interesse de desenvolvimento da comunidade de maneira geral. Então, Vitória da Conquista só tem a ganhar, né, quando tem profissionais assim, Guilherme. Resumindo, saúde do coração não é sobre agir quando algo acontece, mas é agir de forma responsável antes que o pior aconteça. Muito obrigado a mais um Receita de Saúde da Nat Pharma. Não esqueça de curtir, se inscrever, que isso ajuda que conteúdos como esse vão ser produzidos mais vezes e vai chegar a mais pessoas. Maravilha. Saúde a todos.